Estamos começando a série Desabafos de Dani Du. O que seria Desabafos de Dani Du? Na verdade, é um conjunto de ideias sobre assuntos variados. Cada desabafo pode ser ou pessoal, ou a nível mundial, ou um assunto político. Enfim, são vários assuntos misturados, né? E com o intuito de causar uma reflexão em quem tiver a vontade, a disponibilidade de estar ouvindo, tá bom? Valeu, pessoal! Esse é o primeiro desabafo. O desabafo seria um desabafo a nível pessoal e também uma coisa que outras pessoas passam bastante, né? Situações que a gente vive no nosso dia a dia e que às vezes outras pessoas também estejam vivendo. Porque a nossa vida, na verdade, ao mesmo tempo que ela é única, ela tem muitas coisas em comum com outras pessoas que têm o mesmo estilo de vida ou características, né? Ou experiências mesmo, pessoais parecidas. O desabafo de hoje, referente ao lado pessoal. Vamos lá. Uma coisa que eu tenho notado é que, assim, a gente vive numa sociedade pouco contributiva, né? É mais julgadora, é mais de observar a vida do outro. E poucas pessoas têm aquela disponibilidade, aquela vontade mesmo, e eu me incluindo nisso, né? Porque a gente está sendo inserido e sendo criado na mesma cultura. Então a gente vê às vezes um pedinte num farol, ou uma pessoa pedindo esmola, ou até uma amiga desabafando algum assunto, e o primeiro impulso que a gente tem é de julgar, de analisar aquilo que está sendo vivido, aquilo que está sendo visto, aquilo que está sendo dito, né? Nós vivemos, infelizmente, uma sociedade bem julgadora e pouco contributiva. Então, o assunto de hoje, eu vou falar de uma coisa que eu tenho vivência, não vou falar de uma coisa que eu não conheço muito, né? Uma frase que eu li esses dias no Facebook que me chamou muita atenção em relação a nós mulheres, principalmente mulheres que têm filhos e que trabalham. A frase é: hoje querem que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos, né? Dando tudo de si. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, querem que essas mulheres criem seus filhos como se elas não trabalhassem. É um assunto bem forte. Quando eu postei essa frase, que na verdade nem é minha, é uma frase que eu peguei emprestado, eu recebi vários comentários de pessoas que passam pela mesma situação ou que já passaram. Então é bem interessante a gente analisar que a gente vive uma coisa bem dupla, né? Ao mesmo tempo que a mulher hoje ela tem uma certa liberdade de lutar de igual para igual, né? De buscar seu crescimento pessoal, profissional, ela é a mais cobrada ainda pela criação dos filhos, né? E, em contrapartida, essa sociedade, ao mesmo tempo que exige que essa mulher seja autônoma, independente, que vá atrás de sua carreira, né, que se especialize, se profissionalize, que seja profissional em tempo integral, é a mesma sociedade que julga, porque a gente não cria o filho como muitas mães de antigamente, que tinham mais tempo, mais disponibilidade, mais paciência, por conta de não correr tanto ou não precisar correr tanto quanto a maioria das mães de hoje. Claro que antigamente já existiam mulheres que corriam atrás, que eram as donas dos seus lares, né, as mantenedoras, mas o número hoje ele cresceu absurdamente, inclusive em lares onde o marido está presente, né? Hoje a mulher ela corre muito também. Só que a tarefa de cuidar do filho ainda é atribuída muito mais à mulher. E isso é interessante, que é tanto no âmbito familiar, a mulher sente essa cobrança, no âmbito social, no âmbito profissional. Às vezes o chefe olha feio porque a mulher tem que levar o filho no médico, buscar mais cedo porque a creche ou a escola ligou. Então é bem interessante a gente analisar que
a mulher ela tem uma necessidade maior de buscar um equilíbrio, senão a gente pira. A gente pira, a gente tem dificuldades às vezes de decidir o que é melhor fazer, né? Ou dar tudo de si no trabalho, em detrimento do filho, ou abrir mão, de certa forma, do trabalho, ou até mudar o tipo de trabalho que se exerce, em função do quê? De criar melhor, de estar mais próxima do seu filho, né? E às vezes a pessoa não tem muita saída, né? Então, isso hoje é muito forte, é muito presente, e eu percebi que em mulheres, conversando esses dias num curso que eu faço, que a predominância das salas é de mulheres, o desabafo é assim, quase que unânime, e mulheres de várias idades, tanto jovens quanto mais velhas. Então a gente percebe que a mulher ela tem uma cobrança muito forte em cima, né? Muito forte mesmo. E aí, por que eu falei que a sociedade ela é muito mais julgadora do que contributiva, do que de auxiliar, de tentar propiciar um melhor ajuste para que se criem cidadãos melhores, né? Porque a gente percebe que, assim, hoje, muitas pessoas, ao contrário de antigamente, não têm mais a mesma disponibilidade de se oferecer para ajudar um familiar, um amigo, né, um vizinho. Antes as pessoas se ajudavam muito mais, né? E hoje não, a coisa está mais individualizada. As pessoas sentem bastante dificuldade mesmo, né? De conseguir equilibrar uma boa criação e com quem deixar o filho de uma forma confiável e como se dedicar também ao trabalho, para exercer um trabalho de forma mais profissional. Então a nossa sociedade ainda precisa achar uma forma da mulher conseguir criar bem, né? Junto com o marido ou com o pai da criança, mas o filho ele exige mais da mãe, né? Ele pequenininho até uma certa idade, até uns 7 anos, ele exige mais a presença materna, isso é natural da criança. Então a sociedade hoje como um todo, se a gente quiser, a reflexão na verdade é, se a gente quiser criar cidadãos melhores, a gente precisa dar subsídios, né? Condições da mulher conseguir circular melhor entre o meio profissional e o seu lar, principalmente em se tratando de criação dos futuros cidadãos da nossa nação. É isso aí, fica uma reflexão, um grande abraço, espero os comentários construtivos e é isso aí. Um beijão, fiquem com Deus. Tchau. Estamos